Olá, um bom dia, meus caros irmãos e irmãs, os devotos e devotas de Santo Antônio. Uma feliz terça-feira para cada um de vocês. Que seja um dia muito abençoado. Nesse dia 2 de setembro, nós vamos rezar com o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 31 até 37. Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ali ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritava em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus ameaçou ele dizendo: "Cala-te e sai dele." E então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Veja, caros irmãos e irmãs, essa distância que há entre Nazaré e Cafarnaum é bastante curta. E Jesus percorre esse trecho para anunciar o Evangelho e curar os enfermos. Assim, para Lucas, mostra a autoridade de que está revestido. Qual é a autoridade? É muito interessante porque essa palavra autoridade, ela vem do termo grego exousia, ou seja, não é essa autoridade impositiva, que coloca peso, fardo, opressora, mas é a autoridade divina. É aquela autoridade que as pessoas reconhecem pelo bem que Jesus faz, pelas suas obras e ações, só pode ser coisa de Deus. A palavra de Jesus, gente, ela é eficaz, ela realiza efetivamente aquilo que significa. Os gestos terapêuticos de Jesus levam conforto e vida a todos os que deles precisam. Palavras e gestos são os elementos que ligam todo o Evangelho. E essa página que se refere ao início do ministério público de Jesus confirma isso. Jesus ele quer ser escutado, quer ser acolhido por todos e cada uma das pessoas. Por isso que Jesus fala para eles ao coração e também cura o corpo deles. As duas ações de Jesus. E diante do que nós vemos no texto de hoje é o quê? O pobre, doente, que é libertado de um espírito maligno. Ora, é uma intervenção que Jesus faz libertadora, que quer revelar exatamente a eficácia da sua palavra. Então, diante da multidão que está ali maravilhada, Jesus expulsa o demônio impuro. É muito interessante porque, segundo a mentalidade muito forte, na época, a doença ela era atribuída a um poder maligno personificado, o demônio. Ora, então a gente se pergunta assim, como que a gente entende essa expulsão? A principal ação do demônio é o quê? É alienar as pessoas. É impedir as pessoas de pensar e de agir por si mesmas. Ou seja, quando na Bíblia se fala que elas estão possuídas pelo demônio, por um espírito impuro, é exatamente isso, que elas estão presas. Elas estão presas, dominadas, elas não têm condições de agir por elas mesmas. Estão alienadas do que acontece no mundo. Ora, tudo aquilo que aliena as pessoas é mal,
é ruim, não é? É por isso que a gente diz assim, é demoníaco. E então a gente compreende que, sim, a gente pode dizer que as ideologias, que as propagandas mentirosas, que os sistemas, que as estruturas opressoras, elas também são agentes do demônio, enganando e manipulando o povo. Por isso que a intervenção de Jesus, ela tem dois efeitos colaterais. Ela suscita, por um lado, espanto em alguns e faz com que a sua fama se espalhe na região. Espanto e fama, os dois efeitos. Então, veja, nós temos mais ou menos aqui o mesmo sentido do Evangelho da segunda-feira. As pessoas também, quando Jesus foi lá na sinagoga ler, e falou que o Espírito do Senhor está sobre mim, e que hoje se cumpre a mensagem da Escritura, eles ficaram admirados, espantados, como é que esse cara pode falar isso? A gente conhece ele desde pequeno. Da mesma forma no Evangelho de hoje, a cura que Jesus faz causa também admiração. Porém, falar de admiração nem sempre significa que aqueles que ficam admirados vão seguir Jesus. Vamos pensar também no Evangelho de hoje. O que as ações de Jesus provocam em nós? Provoca espanto? Ou faz simplesmente da nossa parte que a gente, assim, espalhe sua fama, mas que não necessariamente significa seguimento de Jesus, fazer a nossa profissão de fé, o nosso crer em Jesus. Que Santo Antônio te abençoe, te guarde e proteja. Paz e bem. Até amanhã.